Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a liberação do uso de máscaras em locais fechados aqui em São Paulo e os novos surtos de Covid no exterior. Eu converso com a infectologista do Hospital São Luís, Raquel Moarec. Doutora Raquel, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Denise. Bom, temos essa novidade agora em São Paulo também, liberação do uso de máscaras, que continua obrigatório apenas em transportes, hospitais, unidades de saúde. Isso vale também para táxis, os aplicativos aí de transportes. Nos demais locais é facultativo, a pessoa pode usar ou não utilizar. Agora, eu queria saber a senhora como avalia essa liberação, sendo que nós ainda temos um número até elevado de casos. E a vacinação no país chegou a 73,7%, o que se fala de vacinação completa, que é com 2 doses, não é? Isso, Denise. Vacinação completa, a gente precisa de ter 2 doses. E o ideal é com a 3ª dose também, que é onde a gente tem a proteção para a Ômicron. Então, mas como é que a senhora vê essa liberação do uso de máscaras? Olha, a máscara, eu acho que deveria ser a última a ser retirada dentro desse contexto todo. Ela não modifica, se você está em um ambiente fechado, qual o problema de você usar a máscara? Isso não tenho motivo nenhum para que isso seja um problema. Então, assim, ambiente aberto já mostrou agora que é legal, você tem alta rotatividade de ar, você tem uma alta presença, modificações ambientais, as pessoas estão longe, não há problema nenhum hoje, vendo e avaliando os casos. Agora, ambiente fechado, ainda há baixa circulação e ele é muito difícil. E você colocar facultativo no escritório e fechado num táxi, as pessoas podem começar a confundir e não fazer o uso na onde seria ainda obrigatório. Houve liberação inclusive em salas de aula, né, que é um cuidado que se tinha mais, até porque a vacinação das crianças ainda está atrasada, não é? Isso, olha, botar como facultativo escola, então vai depender de cada escola ou de cada adesão à vacinação dessas crianças, porque tem muitos pais que ainda não levaram suas crianças para vacinar, e num ambiente onde ainda temos a possibilidade de ter alta transmissão. Olha, ainda não diminuímos o número de casos, diminuímos a mortalidade, mas ainda continuamos tendo casos. Então, ainda não foi embora. Estamos passando por um momento muito bom, que seria as pessoas que têm a defesa de quem pegou a Ômicron e estamos aumentando a vacinação. Então, estamos passando para aquele momento que a gente fala de lua de mel de casos, de lua de mel de gravidade. Que isso pode dar um respiro nas máscaras e no ambiente externo, né? Agora, a gente falava da vacinação, que a 3ª dose seria importante para garantir uma proteção, uma imunidade maior, só que São Paulo mesmo já anunciou a 4ª dose para os idosos acima de 80 anos, que vai perdendo a eficácia, não é? Então, olha, a gente sabe com a maioria das vacinas, tá, que a partir de uma certa idade você tem diminuição da sua resposta imune à vacina. Então, isso acontece no idoso. Por que a 4ª dose? Foi visto agora, né, de janeiro para cá, fazendo uma análise epidemiológica, onde os idosos voltaram a ter a sua internação, apesar da 2ª dose, apesar da 3ª dose, eles estavam reinternando com quadro de Covid. Então, avaliando o seu perfil de reinternações, justifica você fazer uma 4ª dose, né, a partir de 4 meses de quem já teve a vacina da sua 3ª dose. Agora, doutora Raquel, preocupa o aumento de casos no exterior? Nós temos nos Estados Unidos, na Europa e também na Ásia, na China, são 21 mil pessoas que estão em lockdown, né? Porque a China tem uma restrição muito maior aí de circulação quando surgem os casos, mas países europeus, a Alemanha é um dos destaques, tem também no Reino Unido, e veio após a flexibilização, liberação de uso de máscaras e uma certa parada aí da vacinação, não é? Então, olha, nós somos a Europa daqui 1 mês, 2 meses. Isso já é esperado e é o que a gente sempre acompanha depois. Então, eles retiraram a restrição de máscaras e voltaram a apresentar o quadro. O que a gente está acontecendo agora? A gente está adaptando esse vírus, ele está dando uma pausa, mas ele continua presente e ele faz as suas mutações a cada 15, 20 dias. Isso a gente já sabe.
Essa variante da Ômicron que está e já temos presente no nosso país, o que acontece? Ela é uma somatória de Ômicron com Delta. Por quê? Se você me perguntar, quais são os casos que eu estou vendo agora? Ainda não tem uma definição pela quantidade, mas nós estamos vendo agora aqueles quadros. Respiratório, é uma corizezinha, ele já vem para o foco pulmonar. Então, em 2, 3 dias, ele já evolui para foco pulmonar. Esse é o quadro que está sendo visto fora e alguns casos aqui no Brasil, ainda sem definição se é a somatória de Delta com a Ômicron, mas provavelmente é. Então, é um pouco mais severo e mais rápido. E não tem aquele prazo de pior a partir do 6º, 7º dia, que é o que a gente via na Delta, e o que a gente via na Ômicron, que era só o quadro respiratório, como se fosse uma gripe. Então, ele está somando um e o outro mais rapidamente. Porque se confundiu muito o Ômicron com resfriado, com gripe mesmo, por causa dos sintomas, pegava um pouco a garganta, as vias respiratórias, mas agora essa variante está sendo chamada de BA2 também, né, ou Deltacron, e ela pega o pulmão também. Isso, ela já vai rapidamente, ela dá a coriza e evolui provavelmente com quadro pulmonar, que é o que a gente está pegando agora nesses casos. É mais rápido, ela não tem o prazo de resposta. Isto por quê? São pessoas até vacinadas, eu peguei algumas vacinadas, elas respondem melhor, mas elas são mais rápidas. A gente tem que prestar mais atenção nas mudanças e nas variantes que vão acontecendo, pela perda dessa restrição, essa resposta de defesa primária, que é a vacina, e a resposta do uso da máscara. Então, eu acho que a máscara, ainda em ambientes com baixa circulação de ar, ela ainda é estritamente necessária, porque as drogas de escolha para tratamento de Covid, o Brasil ainda não tem essa liberdade nem essa entrada no nosso país. O que a gente tem de resposta ainda é as medidas preventivas. A Anvisa até liberou, já são, se eu não me engano, 7 medicamentos para uso no tratamento de Covid, alguns em caráter experimental, inclusive para pessoas que têm alergia à vacina, porque tem alguns casos específicos, ou têm problemas mais sérios de imunidade. Agora, não tem a distribuição desses medicamentos, Isso. Né? Estão em avaliação e liberação via Anvisa, mas os remédios, que seria de atuação antiviral específica, ainda não tem de livre, espontânea em todo lugar ou todo o território nacional. Isso ainda é baixo, é só quando libera na Anvisa você pode avaliar o uso especificamente em um caso ou outro. Agora, doutora Raquel, o uso do teste em casa pode dificultar a identificação do tipo de coronavírus, da variante, porque o Brasil sempre teve esse problema, né, de aferir qual que era o tipo, a variante, e agora fica mais complicado. Então, a gente precisa ter análise genômica, e isso sem mais a toque de caixa. A gente tem essa resposta, mas ela é muito mais demorada. É como se a gente ainda precisasse trabalhar mais rapidamente para que isso seja analisado, epidemiologia, e rever de que forma a gente pode intervir mais rápido. Os testes, por enquanto ainda, eles respondem para você fazer e ter resposta. Então, tem a venda do teste rápido de antígeno, é um exame até legal para você ter, você comprar e você conseguir fazer a diminuição dessa transmissão quando você tem exposição maior. Então, é um teste muito interessante, mas tem que saber realizar, tem que saber fazer de forma correta, porque ele fazendo errado também, você não vai ser avaliado de forma correta e vai continuar transmitindo ou apresentando o quadro e passando não só no seu trabalho, como no transporte. E proteção da própria família também, quando você tem alguma desconfiança. Agora, o exame para fazer no laboratório já é chato, em casa é pior ainda, né? O teste de antígeno, o cotonete, ele é um pouquinho mais fino e ele não é tão incômodo como o exame molecular que a gente faz a nível hospitalar, que é um outro tipo de exame um pouco mais severo. Eu já fiz alguns de teste de molecular e ele realmente é cansativo e ruim de se realizar. Mas é confiável? Sim, ainda não tem a discussão de que o exame não pega essas mutações. Por enquanto, o exame molecular e os testes, eles são viáveis, independente da mutação até o momento. É claro que vai chegar
um tempo certo. onde, de acordo com as mudanças do vírus ou de acordo com as mutações, estes testes vão ter que ser reavaliados e readaptados. Perfeito. Ouvimos Raquel Moarec, que é médica infectologista do Hospital São Luís. Doutora Raquel, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos.